quero compartilhar com vocês uma experiência sobrenatural que vivi. Confesso que sou apaixonada por brechós, antiguidades e coisas de segunda mão. Mas depois desse episódio, passei a pensar 2 vezes antes de aceitar algo vindo de outra pessoa. Há 1 ano e meio, me mudei do Rio de Janeiro para Porto Alegre para morar com meu namorado e sua mãe, e que chamarei aqui de Maledite. No início, ela parecia gostar de mim, mas logo começou a demonstrar ciúmes do filho e a implicar comigo. O clima ficou insuportável e eu percebi que não era mais bem-vinda naquela casa. Acontece que eu vim do Ceará e antes de me mudar estava morando no Rio, ou seja, só tinha roupas leves e Porto Alegre no inverno é um verdadeiro congelador. Foi então que uma vizinha da Maledite, que ia viajar, perguntou se eu aceitava um casaco emprestado até conseguir comprar roupas de frio. Aceitei na hora, claro, mas quando vi o casaco, meu Deus, ele era prateado, volumoso, meio esquisito, parecia roupa de astronauta. Coloquei em cima da mesa de jantar e esqueci dele ali. Naquela noite, ouvi barulhos estranhos vindo do quarto ao lado do nosso. Algumas coisas pareciam ter caído no chão, mas pensei que fosse o vizinho de cima. No dia seguinte, ao acordar, vi que tábuas desse quarto estavam espalhadas na porta. A situação foi piorando. Certa noite, por volta da meia-noite, a Maledite deu boa noite ao filho, fechou a porta do nosso quarto e, de repente, ouvimos um estrondo seguido de um grito. "O que aconteceu?" perguntei. Corri até ela. Estava pálida e apontava para o chão. As tábuas voaram em cima de mim. Ela disse, tremendo. Meu namorado e eu fomos conferir. As tábuas que estavam no outro quarto agora estavam dentro do quarto dela. As pegamos e as colocamos no lugar. Porém, passamos a noite inteira ouvindo barulhos estranhos. O tempo foi passando e as coisas ficaram mais assustadoras. Comecei a notar que toda noite, depois da meia-noite, meus sapatos saíam voando da porta dos fundos, passavam pelo quarto da Maledite e iam parar na porta do tal quarto. Porém, o mais bizarro era que eles caíam lado a lado, alinhados, como se alguém estivesse calçando e caminhando até ali. Um dia, estávamos no quarto com a porta aberta, quando vi algo voando pelo corredor. Meu sangue gelou. Levantei devagar e fui até a porta. Lá estava meu sapato. Chamei meu namorado. "Olha isso!" sussurrei apavorada. Ele olhou para o sapato e depois para mim. Sem perder tempo, foi até a sala onde sua mãe assistia a TV. "Mãe, pare com isso!" disse. "Já entendemos que você não gosta da minha namorada, mas esse tipo de brincadeira já passou dos limites", disse ele, irritado. A Maledite arregalou os olhos e disse: "Eu? Do que vocês estão falando? Estou aqui o tempo todo." Olhamos um para o outro. Ela não teria tido tempo de sair, arremessar o sapato e voltar sem que percebêssemos. Foi nesse momento que tudo fez sentido. "O casaco", sussurrei. A peça estranha chegou e, de repente, tudo começou a acontecer. Fiquei revoltada e comecei a gritar. "Quem quer que seja, apareça e me enfrente. Acha que tenho medo?" O silêncio que veio depois foi pavoroso. Meu namorado pegou a Bíblia e começamos a rezar o Salmo 91, enquanto jogávamos água benta pela casa. Naquela noite não houve mais barulho algum. No dia seguinte, a vizinha voltou de viagem e, sem pensar 2 vezes, devolvemos o casaco. Contamos o que aconteceu e ela nos olhou assustada. "Comprei esse casaco num brechó. Vai saber de quem foi. Talvez até de alguém que morreu usando-o", disse ela pensativa. Depois que o casaco saiu da casa, tudo voltou ao normal. Bom,
pelo menos em relação ao sobrenatural, porque a Maledite continua infernizando a minha vida, dizendo que fui eu quem trouxe um espírito ruim para a casa dela. O apartamento. Segue um caso acontecido comigo mesma no ano de 2010 em Curitiba, minha atual cidade. Eu me mudei para um apartamento no centro de Curitiba, na rua Tibagi. Era um prédio bem antigo de apartamentos velhos e enormes. O nosso era no térreo. Então, tinha uma espécie de jardim de inverno lá dentro. Era imenso. Dividia esse apartamento com uma colega. Como não tenho mais contato com ela, vou chamá-la de Pri. Ela era espírita e, apesar de não seguir, nem acreditar em nenhuma religião, a gente fazia o culto do lar, que era ler o Evangelho do Espiritismo e discutir sobre. Eu curtia. Era uma coisa bem leve, mal não fazia. A Pri tinha um namorado que vou chamar de Fernando. Nem lembro o nome correto dele. Esse cara era meio folgadão e também era espírita. Desde que eu me mudei, nunca tinha sentido nada estranho nesse apartamento. Nessa época, eu passava por um término de namoro muito difícil para mim. Eu chorava muito, todos os dias, em todas as situações. Estava estagiando e fazia um trabalho que eu não gostava. Me sentia muito triste, um pesar muito grande que ia além do coração partido. Era um esforço muito grande me dedicar às atividades do meu cotidiano, e isso durou meses, acho que cerca de uns 8 meses arrastando essa cruz. Um dia, eu voltei do estágio no fim da tarde e fui para o meu quarto. Nessa época, eu lia muito, estava lá lendo isolada, quando de repente eu senti um sono muito grande, cansaço extremo, desses que você fecha os olhos na hora e dorme. Não era um horário habitual para dormir, cerca de 19 horas. Acordei logo, e assim que eu abri o olho, tinha uma mulher no meu quarto, de pé. Ela tinha cabelos longos, pretos, e aparentava estar suja. Usava um vestido muito puído. No que ela olhou para mim, e eu olhei para ela, ela se assustou, se abaixou e saiu correndo pelo quarto abaixada. Foi muito louco. É como se ela se assustasse também de ter sido vista. Isso foi o que me deixou mais impressionada. Ela me assustou muito, mas eu também a surpreendi. Por isso, acho que a intenção não era de maldade, nem de me fazer nada, porque ela fugiu abaixada. As pernas dela estavam muito sujas, assim como a barra do vestido. Isso também me parte o coração, porque pode ter sido alguém que sofreu muito, fugiu muito, enfim. Isso durou instantes. Eu fechei os olhos e já comecei a conversar com ela, mentalizando que eu não podia ajudar e que ela estava me assustando daquela maneira, que era para ela procurar ajuda para sair dessa situação, mas que, infelizmente, eu não ia conseguir fazer nada. Abri o olho novamente, com muita coragem, e não tinha nada no meu quarto. Tudo estava do mesmo jeito. Eu permanecia deitada, sem entender o que tinha visto. Se era um episódio de paralisia do sono, não sei. O fato é que eu, volta e meia, avisto coisas quando estou sonolenta. Nunca consegui ver nada fora desse estágio de sono. Eu decidi levantar, tomar um banho, lavar o rosto e ficar tranquila. Estava sozinha. Minha colega tinha ido para a cidade dela. Era férias. Depois disso, nada mais aconteceu nessa casa. Eu decidi então conversar com minha colega sobre o ocorrido, já que ela era espírita. Porém, a menina era super cagona e tinha medo. Então tive que ir com muita calma. No dia que eu estava explicando tudo isso, o namorado estava junto e ele ouviu tudo também, bem atento, e ele concordava muito comigo. Na hora que expliquei sobre o vestido e como ela estava,
ele me interrompeu e falou: "Não é um vestido que ela usa, é uma camisola." Meu queixo quase caiu. O menino também via a fantasminha. Eu fiquei muito agoniada com isso, porque uma coisa é eu estar louca, delirando de sono. Outra coisa é alguém concordar com essa experiência, me falar que vê também e ainda corrigir meu relato. Aí sim, eu fiquei com medo, porque vi que não era coisa da minha cabeça, que outra pessoa também sentia e o que ficava por ali era muito perdido. Eu não voltei a ver a fantasma. Acredito que eu ter conversado com ela tenha ajudado nisso. Segundo minha mãe, talvez ela mesma tenha colaborado para não me assustar mais, o que eu acho difícil. Os amigos espíritas podem dar uma luz nessa. Toda vez que passo pelo prédio, lembro dessa experiência. Muita gente morou lá depois de mim. Virou uma república. Acho que umas 5 pessoas moravam juntas. Eu perdi contato com a minha colega. Saí brigada com ela. Sei que eles decidiram não contar essa história para a menina que veio a morar no quarto que eu ocupava antes. Até hoje, esse apartamento tem gente morando. E eu fico me perguntando se alguém já viu a fantasma também. Quando minha irmã e eu éramos pequenas, começamos a ver a mesma mulher dentro de casa, loira, dos cabelos longos e sempre com um vestido antigo. Quase sempre a víamos no mesmo horário, entre 2 e 4 da manhã, sempre sentada na minha cama, e sempre a víamos pelo espelho. Quando eu não via, minha irmã via. Nunca acontecia de as duas verem juntas. Durante o dia, eu ficava sozinha em casa e o som e a TV desligavam. Eu via vultos, era um verdadeiro inferno. Isso durou mais ou menos 5 anos. Depois de uns 7 anos que paramos de ver, já estávamos no candomblé, quando fomos atendidos por uma entidade que nos disse que a mulher que a gente via quando criança era a dona de um objeto que tinha em minha casa e que ela era muito apegada a ele em vida, mas que o objeto já havia quebrado. Na hora, nos olhamos assustadas e falamos juntas: "O espelho!" Era um espelho de moldura muito antiga que minha mãe havia comprado em uma dessas casas de antiguidades. Certo dia, deu uma ventania e ele caiu no chão com tanta força que a moldura rachou no meio. Minha mãe era muito apegada e não queria jogar fora. Ficou com ele por uns 2 meses ainda, tentando achar alguém que fizesse restauração. Graças a Deus, ela não conseguiu e resolveu jogar fora. Coincidência ou não, a mulher parou de aparecer em casa na mesma época em que a minha mãe se desfez da moldura. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!